Essas 5 perguntas, esse método ele serve para a vida de vocês, para a vida de programação, né, tanto para estudo quanto para trabalho, vocês vão usar muito isso aqui. Vou colar aqui, ó, se vocês quiserem copiar e salvar isso aqui em algum lugar, importantíssimo. Quais dados de entrada eu preciso para resolver o meu problema? Voltando ao nosso exemplo lá da idade, quais seriam os dados de entrada que eu precisaria para fazer minha lógica funcionar? Então, basicamente, o ano de nascimento do cliente e o ano atual. Basicamente, com esses 2 dados eu já conseguiria fazer o que eu quero fazer, né, que é achar a idade do cliente. Esse seria o primeiro ponto. Quais os dados de entrada que eu tenho no meu programa, no meu software, no meu sistema, enfim. A segunda pergunta é, o que fazer com os dados? O que eu faço com esses dados? Para que eu vou usar eles? Então, nesse caso aqui, como é que eu pego essa idade, por exemplo, do cliente, o nascimento do cliente? Então, eu tenho que pedir para o cliente escrever a data de nascimento dele no meu programa, no meu software, e depois eu vou subtrair isso do ano atual para chegar na idade. Então, é isso que eu preciso fazer. Pedir para o cliente informar a de nascimento, ou o ano de nascimento também, porque a partir da data eu poderia pegar o ano, certo? E subtrair do ano atual. Então, basicamente é isso que eu preciso fazer com esses dados, para chegar no resultado final que eu quero. A terceira pergunta seria, quais restrições ou exceções desse meu problema, desse meu sistema, desse meu software? Então, eu preciso pensar nisso também. O software, o sistema, ele não é um caminho feliz, como a gente chama, né? Tem esse termo na programação que é o happy path, caminho feliz, que é basicamente a pessoa vai lá, vai abrir uma telinha para ela colocar o ano de nascimento dela, ela vai colocar ali bonitinho, 1990, vai dar um enter e vai receber a idade dela no final. Só que nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes, na verdade, o usuário vai fazer alguma coisa que não é para fazer. Isso é bem comum. Então, eu preciso já pensar nos problemas, nas restrições. Então, nesse caso aqui, por exemplo, qual seria um problema bem comum de acontecer? Aqui, só para baixo, para ficar melhor de ver. Nesse caso da restrição ou da exceção. Uma exceção seria o usuário colocar uma data de nascimento inválida. Então, o usuário colocar uma data de nascimento inválida. Por exemplo, a gente está em 2022 e ele bota 2050. Não tem como calcular uma data posterior à data atual, ao ano atual, o ano corrente que a gente está. Então, seria um erro. Então, nesse caso, eu precisaria informar para ele, né, dizer para ele de alguma maneira que a data que ele colocou está incorreta. Então, informar para o usuário que a data está incorreta. Daí, ele vai botar lá 2025, o sistema vai mostrar para ele que essa data está inválida, está incorreta. E daí ele vai poder corrigir. Essa é uma pergunta bem importante. Isso, inclusive, é uma pergunta que depois tu vai poder usar para escrever códigos de teste do teu sistema. Essa é uma pergunta bem importante também. Quarta pergunta é, qual é o resultado esperado? Então, qual é o resultado esperado desse meu sistema? É mostrar a idade do cliente. Pega o ano, diminui pelo ano atual e mostra a idade para o cliente. Quinta pergunta, qual a sequência de passos a serem aplicados? Aqui vai começar a parte de quebrar o problema em pequenos passos. Isso é bem importante, porque a partir desses pequenos passos, lembra quando eu falei lá do algoritmo? O algoritmo são passos executados de uma certa maneira, de uma certa ordem, ou instruções, que vão chegar no resultado final. Então é isso. Essa sequência de passos aqui a gente pode escrever elas. Pode escrever elas aqui, ou a gente pode escrever elas no comentário do código e depois ir transformando isso em código. Então, qual a sequência de passos a serem aplicados aqui, nesse nosso exemplo da idade? Primeira coisa, eu acho que a gente poderia mostrar um campo para o cliente digitar a data de nascimento ou só o ano de nascimento dele. Seria a primeira coisa, né? A coisa mais importante para a gente pegar esse input e usar isso depois, guardar isso e usar. Outra coisa, né? Daí a gente poderia ver. Nesse caso aqui, o cliente apareceu a mensagem para ele lá colocar a data de nascimento e ele pode colocar uma data inválida, como a gente falou, né? Então, nesse caso aqui, se o cliente digitar uma data de nascimento inválida, mostrar para ele uma mensagem dizendo, né? A gente pode até escrever, né? Tipo, ano de nascimento ou data de nascimento inválido. Aí ele já sabe que ele vai ter que digitar de novo a data de nascimento válida. Depois disso, né, digamos que ele botou de fato lá a data certa, a gente vai pegar o ano atual. A gente precisa subtrair, né, o ano de nascimento dele da data atual. Então, o próximo passo seria pegar o ano atual. Aí a gente pode pegar o ano do computador, né? E é uma coisa mais técnica, né? A gente consegue, a partir do JavaScript, a partir do C Sharp, enfim, qualquer linguagem de programação, pegar ou a data do computador ou a data do servidor e daí fazer essa comparação. Então, a gente precisa disso, né? Pegar esse ano e salvar ele numa variável, por exemplo, para depois usar. Daí, o próximo passo, né? Eu tenho a data de nascimento do cliente, eu tenho também o ano e agora eu vou subtrair. Então, o próximo passo seria isso, né? Subtrair o ano de nascimento do ano atual. E o último passo seria, então, retornar a idade. Daí termina o nosso programa, termina o nosso sistema. Esses 5 passos aqui são extremamente importantes que vocês usem para entender bem o problema.
Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.